essa situação. Vamos pegar essa situação aqui Later é do... mais tarde, né? Mais tarde. Mais Mas a tarde. gente tem o late, então, que é o tarde. A gente tem o after. E a gente tem o later. Que também vamos Later. colocar os dois juntos, então. Vou puxar o after para primeiro. Então, after, late e later. Certo? Que é esse daqui que você fica com bastante dificuldade nessas três palavras. Vamos começar com after. After, você sempre vai querer dizer para uma situação que acontece depois. Então, no nosso português, depois a gente vai utilizar geralmente o after, certo? Eu vou colocar primeiro um resumo, a primeira camada, e daí depois a gente vai entrando um pouquinho mais a fundo, depois, certo? Tem que associar a festinha, né? Depois daqui nós vamos pra... Isso, exatamente, pode associar também nessa situação. Aí a gente tem o late. Nessa situação do late, a gente pode utilizar para tarde, que nem está tarde, certo? A gente pode utilizar para atrasado. E a gente, por exemplo, você está atrasado, a gente vai utilizar o late também. Você está tarde, é a mesma coisa que o atrasado. Você está tarde, você está atrasado, mesma coisa. E, deixa eu ver, tarde da noite, mesma coisa, mas você nunca vai utilizar num sentido de depois o late. Então, essa sua confusão, vamos entender talvez o que pode ter causado ela. A última que a gente vai falar aqui, então, é a questão do... deixa eu colocar uma cor rosa. Later. Então, later significa o quê, Grazi? Mais tarde. Mais tarde. Ó, mais tarde. Então, see you later. Vejo você mais tarde. E, na mesma situação, por exemplo, eu comi, eu almocei e mais tarde eu tomei um café. Entende? Entendo. Pode estar numa situação de depois, mas é geralmente um depois de mais tarde. Mais Legal? tarde, mais longo. Isso, O exatamente, período é mais longo. mais longo. Agora vamos ver. Legal, o late a gente já viu que não tem muito a ver, mas o later e o after tem alguma coisa parecida. O after é um depois de logo na sequência. Logo na sequência. Enquanto o outro, que é o later, é um depois de, por exemplo, bem depois. Bem depois. Um Tipo, tempo depois. almoço e tomo cafezinho, é um after. Isso, After. você almoça e toma um cafezinho, é um after, porque é um na sequência do outro. Agora, um later que a gente poderia utilizar é: eu almocei agora, eu vou comer eu vou tomar café da tarde depois. Ou seja, o pão de queijo. Digamos que você comprou um pão de queijo para comer às 4 no lanche da tarde. Então, eu almocei e eu vou comer o pão de queijo depois. Mas não é um depois na sequência do almoço, é um depois de algumas horas, que é pro lanche da tarde. Aí você utiliza o later. Entendido aqui? Entendi. Ótimo. Então agora é o seu dever para organizar essas três palavras pra gente. Como que você vai organizar? 1, 2, 3. Certo? Frases. 1, 2, 3 frases. 1, 2, 3 frases. São palavras que você utiliza no seu dia a dia. Então, eu vou até trocar aqui para 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pensa aí comigo, Grazi. 3 frasezinhas que você poderia utilizar com after no seu dia a dia, então. Então vamos já colocar então.
I drink coffee after the lunch. I drink coffee, não é cough. Cough é uma tossida, certo? Cough, cough. Coffee. Isso. Esse daqui é coffee. Então, isso aí. Coffee. Coffee after lunch. Ótimo. Lunch. Se eu entendi bem o que você quis dizer aqui, seria algo do estilo: eu bebo café depois do almoço. Confere, Yeah. produção. Tá certo, Arnaldo. Ótimo, perfeito. Sequência, então. A próxima que você utilizaria. Não, mas daí sempre vai ser depois da festa. Depois da festinha de se encontro. Depois. After the class. After our class. After the class ou our class? The class. After. Da nossa aula, né? Eu quero dizer. Our class. Não precisa colocar o the. Class. Tá. After our class, I will eat. I will eat. Isso aí, então. Se eu entendi bem, depois da nossa aula, eu irei ou eu vou, você está querendo utilizar o will como futuro, eu vou comer. Ótimo. Great. E a terceira? Vou fazer mais depois. Lucas, dá um exemplo. Perfeito. Então, o que você vai fazer depois do trabalho, logo na sequência? Então eu coloco after. Então eu coloco do meu expediente. After work. Só isso. Simples assim. After work. After work. Depois do trabalho. I will watch TV. I will watch TV. Simples. Então, aqui como eu entendi, depois do trabalho, eu assistirei ou eu vou assistir TV. Isso? Ótimo. Perfeito, Grazi. Temos as nossas 3 frases aqui, então, para o depois. Deixa eu colocar aqui grande. Depois, logo na sequência que a gente utiliza, então. Ótimo? Ótimo. Legal. Agora me ajuda no próximo aqui. O late para atrasado. Today I arrived late in the gym. Ótimo. Então, gym, quando você fala gym, que é academia, é at, certo? Porque é um lugar específico. Então, today I arrived late at the gym. O que eu entendi então aqui? Que hoje você chegou atrasada na academia. Yes. Isso. Hoje eu cheguei atrasada na academia. Ótimo. A próxima então. I wake up. Daí eu coloco. Posso colocar o late? Late de tarde. Pode sim. Eu acordei tarde. Sim, com certeza. Então, é isso aí? Acordei tarde. Não, acordei. Então I woke up. I woke, isso aí de acordei no passado. I woke up late. Isso que você queria dizer? Isso, yes. Ótimo. Aqui eu entendi. Eu acordei tarde. Então, late no sentido de tarde. Ótimo. E a última? E a última? Tá, e se eu quiser falar ontem à... Não, é tarde, né? Acordei tarde. Não existe. Tá, não sei.
Help. Help me. Imagina assim que alguém convidou você para ir para algum lugar e já é tarde da noite. Você não vai sair de casa agora porque você já está talvez até na cama. Aí você fala, é tarde. Só isso. Só isso. É tarde. Is late. It is late. It is late. Isso, it is late. Então, digamos assim, Grazi, vamos para o restaurante. Grazi, vamos viajar. Grazi, mas já é meia-noite, 1 da manhã. Talvez a pessoa tá embalada. Então, você fala, é tarde. It is late. Isso aí, perfeito. Certo, Grazi? Certo? Ótimo. Então, aqui a gente já matou a sua dúvida do depois e do tarde. Legal? Tarde. Uhum. Agora vamos para o último, que é o Mais tarde. mais tarde. Isso aí. Então, o que a gente tem que fazer agora aqui? Mais tarde, num sentido de depois. Mais tarde. Um tempo depois. Primeira frase, Grazi. Então, I think that later I will watch TV. Ótimo. I will watch TV. Exatamente isso. Então você quis falar aqui. Eu acho que mais tarde. I think, eu acho. Eu acho que mais tarde. Later, mais tarde aqui. Later. Eu vou assistir ou eu assistirei TV. Então aqui que nem você falou. Later. Eu posso utilizar os dois. Por quê? Vai depender do sotaque. Se for nos Estados Unidos, eles vão falar later. Se for later, bem mais parecido o aqui como o nosso português. Later. Se for britânico, later. Ah, tá. Então esse R fica um A, later. E o australiano, o T vira um R, leira. Então é ainda pior, é uma junção do britânico, da Inglaterra, que é o later, mas ao mesmo tempo o T vira um R, leira. Então esse é o sotaque, o australiano, que até ontem eu estava conversando com um amigo meu da Austrália. Ele quer dar de presente, então, para a irmã dele, um pacote de aulas de inglês, no caso. E daí ele estava falando comigo para eu anunciar o presente surpresa de Natal antecipado para ela. E Legal. aí ele disse, o que eu quero é que ela no futuro venha me visitar aqui, que ele mora na Austrália, ele tem uma filha lá, tudo. Eu quero que... ele é casado com uma inglesa, no caso, e os dois moram na Austrália. Eu quero que ela venha me visitar, então, no futuro. Então, faz aí um jeito que ela entenda aqui na Austrália. Aí eu falei brincando, então você não quer que ela aprenda inglês, você quer que ela aprenda australiano. Aí ele riu, não, ensina inglês mesmo porque australiano ninguém entende. E é verdade, só esse later aí já ficou todo diferente. E daí como é que você entendia lá, Lucas? Na verdade, é o sotaque mesmo, é que nem um gaúcho falando com um nordestino e o nordestino falando com alguém do Acre e alguém do Acre falando com alguém de São Paulo e alguém de São Paulo falando com alguém de Curitiba. E o de Curitiba falando com o de Santa Catarina. O sotaque que muda, mas as palavras vão ser praticamente... algumas expressões vão ser diferentes. Então, que nem o carioca fala meu irmão, por exemplo. E o paulista fala mano. Já o gaúcho fala guri, por exemplo. Guri? Então vai mudando, mas a gente entende, o guri, menino. Fica um pouco estranho, mas aos poucos você vai encaixando. E o sotaque em algumas palavras, por exemplo, o catarinense que fala bem rápido,
Não é o catarinense que eles falam, mas eu não sei se é É o toda Barriguinha. Isso, que ele fala bem rapidinho, É assim, lá de então dobra a Floripa. direita e Aham. então é bem rápido. E é só isso que muda. Depois que você pega o básico, a essência, você percebe que lógico, talvez você precise de um tempinho um pouco maior para entender um e o outro seja mais fácil, mas a essência, a base é toda igual. Hum, Então, mais difícil. é mais difícil E daí sim. você vai ensinar a menina australiana ou inglês? O inglês. No caso, é só a questão de falar, porque se eu falar para você assim, see you later, você entende que eu tô Uhum. falando vejo você mais tarde. Ó, Sim. mesmo que eu mudei o sotaque, ó, see you later. Uhum. Você consegue entender que é vejo você depois. Muda um pouquinho, mas dá pra ver. See you later, see you later, see you later. É a mesma coisa. Só que é só a gente pegar esse detalhezinho. Não muda muito, não muda. Eu digo que em inglês Sim. é tudo igual. Vai mudar um pouco o sotaque, mas tem professores que falam, eu só ensino inglês americano, eu só ensino inglês britânico. Na verdade, o inglês é totalmente igual. Totalmente igual. Inclusive, uma vez eu tive uma aluna que ela era casada com um norte-americano. E esse norte-americano tava me incomodando porque Hum. eu mostrei para ela como utilizar um dicionário. E só Uhum. porque o dicionário era, ao invés de ser dos Estados Unidos, digamos assim, ponto .com, Ah, o dicionário era ponto .en da Inglaterra, por exemplo, sabe? uhum. E ele tava me incomodando por isso. Porque eu Ah, não quero que ela aprenda o inglês britânico. Ela tem que britânico. saber. E eu fiquei pensando assim, cara, é a mesma coisa. Só que eu não ia discutir com ele, né? Porque querendo ou não, é que nem a gente com que a gente tem a rixa com os portugueses. Os Uhum. portugueses não gostarem muito dos brasileiros e os brasileiros fazerem piadas com o português. Se um conversar com o outro, os dois se entendem. Sim, entendem Então, isso mesmo. é muito mais a questão de rixa do que de ser alguma coisa realmente diferente. Então, eu percebi, assim, o preconceito dele nisso. Preconceito total, né? Exato, e eu não entrei nos detalhes, eu não quis discutir. Ainda mais que era capaz ainda do jeito que ele estava falando, ele dizer para mim assim, você nem nascido nos nossos países nem se aquieta aí. Mas daí eu Antes de fiquei baixar o quieto na nível, minha. né, Lucas? Exato, exato. Aí eu disse, não, tudo bem, eu acreditei que era uma ferramenta, ao meu ver, para todos os alunos é uma ferramenta ótima de se consultar, porque que nem não vai desensinar ela, vai só ajudar, acrescentar para ela. Que é que nem você pegar aqueles dicionários antigos do tempo de colégio que dizia lá Sim. cachorro. Então tava lá, lógico que a ferramenta era assim, dog, que era o cachorro. Ao invés de ter a tradução, tava explicando cachorro é o melhor amigo do homem, que tem quatro Eu patas. tenho aqui. Então, isso. Só que ao invés de ser que nem você tem do português, era tudo em inglês. Então imagina um dicionário que está explicando o que é cachorro em inglês. É melhor para entender a palavra porque você está lendo tudo em inglês ao mesmo tempo. Sim, E aí eu acreditei que era uma ferramenta boa, porque você fica exposto ao inglês 100%. se quiser. E ele não gostou muito, daí eu não quis entrar nos detalhes. Próxima então, frase. Grazi. Próxima frase, Grazi. Até rimou. É... Mas E aí agora? eu só consigo pensar nesse nível, assim, mais tarde eu vou fazer alguma coisa. Mais tarde eu vou fazer alguma coisa. Perfeito. A É, gente. mas aí eu só vou usar assim pra isso, então? Mais tarde eu vou fazer alguma coisa. See Eu, you a- later. eu, Ah, deixa eu eu, ver. See you later. Não, eu vou ver. Eu vou ver isso. você depois. Era isso que eu ia te dizer. See you later. See you later. Vejo você mais tarde, que a gente estava falando Uhum. então. Vejo você mais tarde.
E a última aqui, então, que a gente poderia utilizar, deixa eu pensar aqui. I will talk to you later. Fala comigo mais tarde. Isso, digamos que você está ocupada, tem alguma coisa do trabalho para fazer ou está assistindo seu seriado favorito e não quer ser interrompida naquele momento. Então, I will talk to you later. Eu falo com você mais tarde. Eu falo com você. Ou eu falarei com você mais tarde. Essa aqui, eu falarei. Vou até colocar aqui, eu falarei com você mais tarde. Então, isso daqui, essa terceira aqui, você pode utilizar para muitas situações, Grazi. Por exemplo, você pediu um orçamento de uma cadeira, o orçamento de um sofá, o orçamento de uma cama. Eu respondo para você mais tarde. Então, você não sabe quando. Talvez seja depois do almoço, talvez seja depois da janta, mas você não sabe quando certo. Mais tarde. Indefinido quando que é, certo? Essa aqui é a ideia entre o depois, que é o after, o late, que é o mais tarde ou atrasado, e o later, certo? Later. Aqui, ó, então desse atrasado a gente não colocou na... Ah, você colocou aqui do atrasado assim, a primeira frase, então, que você colocou. Vou até colocar aqui para ficar mais bonitinho, então, o verde e o vermelho. Ah, tô caprichando nessas coisas, né? Olha só. Certo, então, Grazi, alguma dúvida agora dos três? Matamos essa dúvida? Penso que não. Vamos ver na prática quando eu tiver. Perfeito. Sequência, então. Vamos seguindo a nossa conversa.